Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem tentando provar seu valor? Por que algumas não conseguem descansar sem sentir culpa? Por que um elogio parece nunca ser suficiente, enquanto uma crítica pode permanecer durante dias ou até anos? A resposta talvez não esteja apenas no momento presente. É possível que ela esteja nas raízes, na construção do eu. Hoje eu quero conversar com vocês sobre onde nasce a imagem que nós temos sobre nós mesmos. Porque antes de existir o adulto que você é hoje, existiu uma criança tentando entender quem ela era através do olhar das pessoas que a cercavam. Quando nós nascemos, não temos uma identidade pronta. Não sabemos quem nós somos. Não sabemos quanto valemos. Não sabemos se somos importantes. Tudo isso vai sendo construído na relação com aqueles que cuidam de nós. A criança descobre que é através do olhar do outro. Ela observa: quando eu choro, alguém vem. Quando eu erro, eu continuo sendo amado. Quando eu sinto medo, existe alguém que me acolhe? Pouco a pouco, essas experiências vão formando uma imagem interna. É uma espécie de retrato emocional de si mesmo. Algumas vezes nós pensamos que os pais nos ensinam apenas através das palavras, mas a verdade é que a criança aprende muito através da experiência. Uma criança que cresce sendo escutada tende a desenvolver a sensação de que seus sentimentos importam. Uma criança que só recebe atenção quando tem desempenho, ela pode concluir que ela precisa produzir para merecer amor. Uma criança que foi obrigada a ser forte cedo demais, ela pode acreditar que depender dos outros é perigoso. Essas conclusões nem sempre são conscientes, mas elas permanecem vivas e continuam organizando a forma como nos relacionamos conosco. Muitas vezes, olhamos apenas para o comportamento do adulto, mas a psicanálise nos convida a olhar para as raízes. A mulher que não consegue dizer não, o homem que precisa resolver tudo sozinho, a pessoa que vive buscando reconhecimento, aquela que se sente insuficiente apesar de todas as conquistas. Tudo isso pode ser uma expressão de uma história muito antiga. Não porque estamos presos ao passado, mas porque o passado continua produzindo efeitos no momento presente. Aquilo que não foi simbolizado continua buscando uma forma de ser escutado. É justamente nesse terreno que podem surgir as feridas narcísicas. Nós não estamos falando de vaidade, estamos falando do valor fundamental que sentimos ter. Quando a criança percebe, de forma repetida, que precisa ser outra pessoa para continuar sendo amada, algo se rompe. Ela começa a construir uma distância entre aquilo que sente e aquilo que acredita que precisa mostrar. E muitas vezes passa a vida tentando alcançar uma imagem idealizada, que nunca consegue satisfazê-la. O trabalho analítico, ele não se volta a ser a criança que nós fomos. Ele volta para a compreensão das raízes que sustentam a nossa forma de existir no mundo. E quando conhecemos as nossas raízes, deixamos de lutar contra os frutos. Começamos a entender de onde eles vêm. E aí algo novo pode nascer. Não para apagar aquela história, mas para que ela deixe de determinar silenciosamente cada escolha, cada amor, cada sofrimento.